Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal AD Pecuária Forte. Você pode até estar se perguntando sobre o que vai ser esse vídeo de hoje. Bem, na verdade é muito simples, eu vou te mostrar como que a gente calcula a arroba produzida por hectare na sua fazenda e por que isso é tão importante. Todos nós sabemos que ter informação de quanto que a fazenda está produzindo é uma das coisas mais importantes que existem. É, o, é a essência do seu negócio, porque ninguém faz o que faz para poder só trabalhar por trabalhar, né? Nós precisamos ter o retorno disso tudo. E a gente não trabalha porque é bonitinho saber o número. É porque a produtividade ela tem vários outros aspectos e tem vários outros que são afetados e que são determinantes para saber se você está ganhando ou se você não está ganhando nada com a sua atividade pecuária. E o objetivo final é ter lucro, é crescer, é aumentar a rentabilidade do seu negócio. E se você estiver interessado em aprender mais sobre como calcular a arroba produzida por hectare na sua propriedade, continue conosco, fica comigo até o final, você vai saber se sua fazenda é lucrativa ou não. Como calcular a quantidade de arrobas de gado produzida por hectares em sua fazenda? É uma pergunta simples, mas pode ser complicado responder se você não sabe por onde que começa. Nesse vídeo eu vou te acompanhar e vou te mostrar, através do processo de cálculo da quantidade de carne, como que você resolve essa situação, como que você responde a essa pergunta, para você de fato saber se a sua fazenda está produzindo ou não. Nesse mundo da pecuária, do agronegócio, é sempre importante saber e nos mantermos assim muito bem ligados nas formas de medir a nossa produtividade, até para a gente ter uns resultados aí que são de fato satisfatórios, que faz sentido, que faz a gente continuar no negócio ou na atividade, ou seja, para termos lucros, né? Porque no final das contas, nosso objetivo é ter sucesso com nossa atividade. E para isso, um dos parâmetros assim mais importantes é o cálculo da arroba produzida por hectare, que é mais uma unidade de medida, que é referente à nossa produção da carne bovina. E esse cálculo ele é feito por meio de informações diversas. Por exemplo, tamanho de animais, quantidade de terra que eles ocupam, a rapidez que eles estão crescendo e se desenvolvendo, o seu nível produtivo. Por isso que é fundamental conhecer algumas coisas básicas que influenciam na roupa produzida por hectare. Vamos ao cálculo. Para calcular a arroba produzida por hectare, o primeiro passo é determinar o número de animais que você tem em uma determinada área, principalmente se você quer medir uma área específica. Se você quiser medir na propriedade inteira, então você vai pegar os dados referente à propriedade inteira. Agora, se você quer somente em um determinado espaço, você pega o tamanho dessa área. É importante e necessário levar em conta alguns fatores, como o tamanho e a saúde e o peso desses animais. E além disso, você também precisa levar em consideração as condições do clima, porque você tem que observar que se é na época das águas, o resultado é de um jeito. Se é na época da estiagem, o resultado vai ser outro jeito, porque vai variar o ganho de peso, não é o mesmo numa época ou na outra. E que depois que você tenha, leve em consideração essas condições climáticas, depois você consegue estimar o número de animais que consegue se desenvolver nessa área. Após você calcular e descobrir qual o número de animais em uma determinada área que você está buscando a informação dessa arroba produzida, o próximo passo é nós calcularmos o quanto de carne cada animal está produzindo. E isso pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, realizando a medição do ganho diário de peso dos animais, o GMD. Lembra que já tem um vídeo no nosso canal que explica como calcula, como que a gente faz certinho ali essa medição? E se você ainda tem dúvida, você volta nele, vou deixar a descrição aqui no canal, para que você consiga relembrar e rever para apurar esse ganho médio diário. E esse ganho médio diário é um parâmetro que está diretamente relacionado a essa produtividade. Assim, a hora que a gente soma toda a carne produzida pelos animais e divide pela área, você vai conseguir obter a arroba produzida por hectare. E isso é extremamente importante, pois mostra para você o quanto que a sua área está produzindo em relação ao número de animais que você tem aí na fazenda. Portanto, para garantir o resultado satisfatório e obter melhorias contínuas no resultado da fazenda, o cálculo dessa arroba produzida por hectare é extremamente importante. Assim, é necessário conhecer todos os elementos que influenciam nesse cálculo, bem como organizar um plano, uma rotina aí de manejo que seja adequado para que você
de fato consiga falar assim, não, eu estou realizando o meu trabalho da forma ideal e com isso eu vou ter resultados muito mais satisfatórios. E afinal, né? Quem que são os pecuaristas que ganham dinheiro segundo levantamentos feitos pelo Integra? Tem uma pesquisa que foi feita por mais de 20 anos e ela envolveu mais de 200 pecuaristas. E eles são donos de 1,3 milhões de hectares de pastagem. E também o rebanho deles está estimado em quase 2 milhões de cabeças. E é nesse estudo que foi feito, no caso desses criadores aí, quando se fala de cria, quem está lucrando na atividade, quem está de fato pondo dinheiro no bolso, é aquele que produz acima de 7 arroba por hectare por ano. Quem faz o ciclo completo, que é a cria, a recria, engorda, ele precisa produzir acima de 10 arrobas por hectare por ano. E por último, os recreadores e terminadores aí, que fazem somente a recria e engorda, eles precisam ter um índice de produtividade acima de 15 arrobas por hectare por ano, para poder falar que eles estão tendo lucro de fato com a pecuária de corte. Então, para saber quantas arrobas de boi você está produzindo, você vai ter que utilizar a seguinte fórmula. Para você saber a sua produção, você vai pegar o seu estoque final, menos o seu estoque inicial, isso tudo em arroba, tá? Estoque final em arroba, menos estoque inicial em arroba, menos compras em arroba e mais as vendas também em arroba. E você vai dividir isso tudo, o resultado dessa conta, pela área de pastagem da fazenda ou pela área de pastagem que você está buscando esses dados. Assim, para você ter a sua produção por hectare por ano, você precisa fazer dessa forma. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês para que fique mais claro, para que a gente consiga entender melhor esse cálculozinho, para que a gente consiga o resultado correto e você de fato entenda e saia daqui desse vídeo assim que ele terminar, sem dúvidas de como fazer esse cálculo. Então vamos ao nosso exemplo. Digamos que eu estou com um estoque final de 1.423 cabeças. Essas 1.423 elas pesam 300 quilos. Eu estou com um total então de 14.230 arrobas. O meu estoque inicial eram de 1.220 cabeças, com peso médio também ali de 300 quilos, e eu estou com 12.200 arrobas produzidas. As minhas compras foram 923 cabeças, com peso aproximado de 185 quilos. Então, eu tenho 5.691,8 arrobas. Eu vendi 896 cabeças, um peso médio de 370 quilos. Então, essas vendas resultaram em 11.050,6 arroba. A área da propriedade é em torno de 870 hectares. Fazendo a continha que eu expliquei ali acima, o estoque final, menos o estoque inicial, menos as minhas compras, mais as minhas vendas, dividido pela área, com esses dados, a gente tem um resultado ali de 8,49 arroba por hectare. Esse resultado vai depender se ele é bom ou ruim naquela informação que a gente deu lá em cima, com relação aos indicadores. Se você está criando, se você está fazendo ciclo completo ou se você está fazendo recria e engorda. Então, baseado no que você estiver fazendo, é aonde que você vai saber se você está produzindo bem ou não. Esse total de arrobas produzidas, apesar de ser um cálculo essencial em uma fazenda de corte, o total de arrobas produzidas ainda é muito negligenciado por muitos pecuaristas no Brasil. Um exemplo básico é muito fácil achar fazendas aí que nem tem balança, não tem nenhum método de pesagem. Eles ficam assim no achismo, eles não sabem se produz, eles vão aguardando o tempo, coloca o boi lá no pasto, não melhora a sua pastagem e deixa ali 1 ano, 2 anos, até adquirir aquele peso que eles acham que é o melhor. E com isso eles perdem muita lucratividade, né? Então eles deixam de ganhar e de produzir muito mais arrobas aí por hectare. Outra coisa é que fechar o estoque não é uma tarefa fácil e exige assim, muita atenção. Você tem que checar se tem, como é que está a quantidade, você tem que fechar gado, tem que contar gado, tem que ir nos piquetes. Então é difícil determinar se o seu estoque está certo. Se você não tiver um controle muito efetivo de quanto que entrou, quanto que saiu, quanto você tinha, os que morrem, os que nascem, fica muito mais difícil de você conseguir essas informações.
E se você ainda nem tiver uma balança ali para poder pesar, você não vai conseguir fazer esse cálculo. Então, tem horas que você tem que fazer alguns investimentos que eles são valiosos para que você conheça o seu negócio. Então, se você quer continuar tendo lucro na sua atividade, se você quer de fato vencer dentro da pecuária, você tem que mudar o sistema, porque senão você vai continuar sendo um pecuarista tradicional, um pecuarista que não cria nem meia cabeça por hectare e você não vai ter os lucros que você espera. E você vai achar que a pecuária não dá lucro. E muito pelo contrário, se ela for bem feita, você vai ter muitos lucros, você vai crescer muito nessa atividade. Bom, mas é isso que eu tinha para vocês hoje. Siga-nos nas redes sociais, nós temos também Instagram. Vou deixar todos os endereços aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até mais. Tchau!